Amados, domingo passado eu trouxe uma palavra que o título era Rompendo Limites, e nós entendemos, rapidamente para ficar na mesma página, porque hoje eu vou fazer o Rompendo Limites 2. Então, nós entendemos que Jesus é ilimitado, nosso Deus é ilimitado, porque não há limites para Deus, amém? Mas nós entendemos que os discípulos de Jesus, a sua equipe, era limitada. E nós nos identificamos com isso, porque nós também somos limitados. Eles eram limitados e nós também somos limitados. Mas Jesus os impulsiona, Jesus os instiga a quebrar essa limitabilidade. A palavra está difícil aqui, quase fiquei limitado pela palavra limitabilidade. E Jesus diz, não, eu quero que vocês quebrem isso. E eles questionam, como é que a gente vai fazer isso? E Mateus diz, é uma questão de fé. Se você tiver fé, as montanhas vão sair do seu caminho. Mas, no trecho de Marcos, nos ensina como é que você recebe fé. Você precisa jejuar e orar. Essa casta. Jesus está falando sobre um lado espiritual. Então, você talvez está passando por uma luta hoje, eu não sei. Talvez está passando por algum limite, eu não sei. E eu sei que isso é material, eu sei que isso tem a ver com a vida, com o teu trabalho, com a tua saúde, com o teu casamento, não importa qual é a área, mas Jesus está chamando sua atenção que existe uma influência de um mundo espiritual. E ele está dizendo, essa caixa só sai com jejum e oração. Mas quando você faz o jejum, quando você faz a oração, você é levado a ouvir a Deus. A maneira mais forte de ouvir a Deus é ler a palavra, é receber a palavra. E a Bíblia diz dela mesma que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem da palavra de Deus. Então, quando eu ouço a palavra de Deus, a minha fé aumenta. Amém, queridos? Hoje eu quero continuar essa palavra num outro trecho, mas trazendo o mesmo princípio e alguns elementos a mais, que eu creio que vai ser muito importante para você e para mim. Você recebe, diga, eu recebo. Então, preste muita atenção. Toda vez que a gente escuta algo como quebrar um limite, nós pensamos em um ponto mais na frente. É normal isso. Você recebe uma promoção no trabalho. Então, você diz, então, eu avancei. Eu fui mais à frente. E isso está certo, não está errado. Mas entenda que quando a gente fala sobre vencer limites com Deus, o que nós estamos falando é de um posicionamento. É um posicionamento que te alavanca, é um posicionamento que te joga para frente. E esse posicionamento não está necessariamente na frente, mas esse posicionamento está atrás. O que ele está dizendo é o seguinte, é preciso que você, que eu, que nós voltemos a uma posição que tínhamos, mas perdemos. Essa posição o homem tinha lá no Éden. Mas quando o homem pecou, o homem se desconectou de Deus. É importante que a gente entenda isso. O reino dos céus, queridos, o reino de Deus, quando Jesus ora, Jesus diz, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, e aí ele diz o quê? Venha a nós o vosso reino, o teu reino. O que é que significa isso? Venha sobre nós o teu governo. Volte a reinar sobre nós. Faça conosco como o Senhor fazia no Éden. Faça conosco como o Senhor faz no céu. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, que o teu governo seja instaurado da mesma maneira que é e que acontece aonde? No céu. Por que Jesus estava falando isso? Você pode falar, é porque ele quer que o reino de Deus volte, porque ele quer que seu Pai governe? Sim, claro que sim. Mas é porque tem um segredo para você e para mim, queridos. O seu casamento vai ser um pedacinho do céu. Na hora que o reino de Deus, que o governo de Deus, que o reino dos céus se aproximar de você. Quando ele for instalado dentro da sua casa. Diga assim, venha teu reino, diga. É quando esse reino entrar. A minha vida, quando ele entrar, não só vem o governo de Deus, mas vem o que o governo de Deus produz. Toda a bênção, onde Deus governa tem paz, onde Deus governa tem milagre, onde Deus governa tem bênção, onde Deus governa tem prosperidade, onde Deus governa tem vida eterna. E o que Jesus estava nos ensinando era isto, amém, queridos? A missão dele é essa, você sabe disso? Olha o que diz a palavra, Lucas 19:10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido.
Aí você pode perguntar, o que é que se perdeu? E muitas vezes nós entendemos que o que se perdeu foi o homem. Claro, o homem se perdeu. Então Jesus veio buscar os homens perdidos também. Mas ele explica no versículo seguinte, Lucas 19:10 diz que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E o que é que diz no versículo 11? E ouvindo eles essas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola, porquanto estava perto de Jerusalém, e cuidavam que logo se havia de manifestar o quê? O reino de Deus. Versículo 12. Disse, pois, certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. Jesus estava dizendo, eu vim para tomar de volta o governo de Deus. Se eu fizer isso, e eu vou fazer, e quando eu fizer, eu que sou o príncipe da paz. Quando o príncipe da paz reina, é natural que se tenha o quê? Paz. Quando Jeová Shalom, o Deus da nossa paz, reina, é natural que se tenha paz. Sim ou não? Quando Jeová Rafá reina, é natural que a gente tenha o quê? Cura. Quando Jeová Tzidkenu reina, é natural que a gente tenha o quê? Justiça. E assim por diante, quando ele reina, ele traz sobre nós todos os princípios e preceitos do reino. Ele veio buscar, ele veio arrancar, ele veio tomar de volta, diga, tomar de volta. A palavra aqui traz o sentido de esforço, esforço. Jesus não tomou o reino de volta diplomaticamente, Jesus, ele usou de esforço, foi um esforço que ele fez tamanho que o levou à cruz. A palavra aqui é arpasso, diga arpasso, que quer dizer arrancar, tomar de volta. Diga assim, eu tenho direito a toda a bênção de Deus para a minha vida. Diga arpasso, diga, vou tomar de volta, diga. E você dizia agora, pastor, como é que eu vou fazer isso? Será que se a gente parasse aqui e começássemos a dar gritos, tipo, vou tomar de volta 1, 2, 3, vou tomar de volta 1, 2, 3, dava certo? Eu vou ajudar vocês. Não daria e ficaria meio feio. Não é verdade? A gente tudo de máscara aqui, vou tomar de volta, não dá certo. Jesus nos ensina. Jesus nos ensina. Quer aprender? Mateus 12, 28. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o quê? O reino de Deus sobre vós. Por que Jesus estava dizendo? Aqui, lembra de domingo passado, tinha um jovem que ele estava endemoniado, por estar endemoniado ele ficava enfermo. Jesus se aproxima e o demônio é expulso. Quando o demônio é expulso, o jovem fica o quê? Curado. Então ele está dizendo assim, se eu expulso demônios, então o reino de Deus está sobre você. Ele está dizendo assim, aonde tinha um mal instalado, ele está apenas concordando com o que a palavra diz, o Filho do Homem veio desfazer as obras do diabo, aonde tem lá um emaranhado que ele fez, Jesus quando entra, quando ele governa, ele desfaz, amém? Versículo 29, ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e então lhe saqueará a casa. Jesus está dizendo assim, eu vou entrar lá na casa daquele cara, e eu vou tomar de volta tudo que ele roubou. Você diz, o que é que ele roubou, pastor? Quando Jesus foi tentado pelo diabo, você lembra daquelas 3 tentações? Teve uma delas que o diabo disse, escuta, tudo isso eu te darei, se prostrado você me adorar. O que era tudo isso? A Bíblia diz que o diabo lhe mostrou os reinos deste mundo, os governos deste mundo. A palavra mundo aí é aion, sistema. Ele estava dizendo, está vendo esse sistema que está reinando aí? Esse sistema podre, porque tem minha pata suja, eu vou te dar tudo isso se você prostrado me adorar. E Jesus disse, eu não vou fazer isso não, porque somente ao Senhor teu Deus adorarás e a Ele prestará louvor. Amém, queridos? Mas lá dentro Jesus estava dizendo, o que é bom está guardado. Eu vou chegar lá e você vai ver como é que eu vou chegar. Você quer ver como Jesus chegou? Colossenses nos ensina, Colossenses 2,15, diz, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Queridos, a gente fala muito da sexta-feira,
que é o dia que Jesus Cristo foi levantado no madeiro. E glória a Deus que a gente fala muito do domingo, que é o dia que Jesus venceu a morte e ele ressuscitou. Mas você já parou para pensar o que é que aconteceu entre a cruz e a ressurreição? Efésios diz que ele subiu aos céus, mas não sem antes descer à parte mais profunda, chamada Hades. Ele baixou o inferno. Jesus, que nunca pecou, se fez pecado por nós, porque ele tomou o meu pecado, o seu pecado, o pecado de todo o mundo. Amém, queridos? E quando ele entra nesse lugar, sem nunca ter pecado, mas cheio de pecado, a palavra de Deus diz, e está dizendo aqui, que ele despoja os principados. O que é despojar? É desarmar, é tomar o ouro, é tomar o que ele tem, é receber de volta tudo que ele havia roubado lá no Éden de Adão. Você me acompanha, sim ou não? E quando ele faz isso, queridos, quando ele toma de volta, aqui está dizendo que ele os expôs publicamente. Eu não tenho tempo para falar isso para vocês aqui agora, mas naquele tempo você tinha Sheol, Hades e o seio de Abraão. E havia uma divisão entre os dois. O seio de Abraão era aqueles que morriam com Deus, o Sheol, Hades, aqueles que morriam sem Deus. Hebreus tem um versículo que diz que Jesus pregou aos mortos. O que é que significa pregar aos mortos? Para que os mortos se convertam? Não. Ele fez um espetáculo, queridos. Ele os expôs publicamente, é como se ele tivesse amarrado demônio um atrás do outro, saiu no seu desfile de vitória. Ele os humilhou, os desprezou. Você entende o que já aconteceu? Não o que vai acontecer no futuro, não. Isso já aconteceu. Hebreus, capítulo 12, versículo 8, diz: todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que ele sujeitou todas as coisas, o que é que ficou fora do seu domínio? Nada. Diz a quem está só, diga nada, nada. Diga assim, sabe aquela dor? Está embaixo do domínio dele. Nada ficou fora do seu domínio. Aí você diz, e agora? O que é que nós vamos fazer? Escuta, queridos, você é um discípulo de Jesus, diga amém a isso. Você vai ter vida eterna, você vai ter um corpo incorruptível, glorificado, que nunca vai ficar doente. Você vai viver eternamente com o Senhor e você vai reinar em vida. Amém, queridos? Mas você ainda não chegou lá. Então, você tem que saber o seu endereço. O seu endereço é entre o já e o ainda não. Diga assim, eu estou habitando entre o já e o ainda não. É já porque ele já te pertence, é já porque ele já fez, é já porque você já tem lugar reservado e separado para você, no nome de Jesus, amém? Ainda não porque você está nesse corpo mortal e você está vivendo nessa terra que, apesar de ser linda e maravilhosa, não dá para comparar com a Nova Jerusalém, com suas ruas de ouro, amém, queridos? E o que a Bíblia está dizendo é que você está aqui porque você tem um propósito. Você tem algo a ser feito, existe algo que você vai fazer enquanto você está aqui. Você não está aqui para ser celebridade, você não está aqui para fazer um lançamento no Instagram, ou no Facebook, ou em qualquer lugar, e você ter muito like. Não é para isso que você está aqui. Você não está aqui para ser elogiado, nem para ser criticado. Você recebeu Jesus, amém? Você diz, então o que é que eu estou fazendo aqui, pastor? Você está aqui para estabelecer o reino de Deus no teu pedaço, no teu quadrado, aonde você tem domínio. É nesse lugar que Ele quer que você opere. Deus não está te chamando para estabelecer o reino de Deus na casa de Trump. Você pode orar por ele, deve orar, ele é nossa autoridade, a Bíblia diz que devemos orar por nossas autoridades. Por que você não pode fazer isso? Porque você não tem autoridade naquela casa. Aquela casa, quem tem autoridade é ele. E é ele que vai responder a Deus. Mas existe um lugar chamado tua casa, existe um lugar chamado tua vida, existe um mundo chamado teu mundo, que aí, queridos, a chave está contigo. Deus te deu isso, Ele está dizendo assim, eu te dei poder e autoridade sobre essas coisas. Você está me entendendo, sim ou não? Você diz, onde é que está isso, pastor? Está na palavra, queridos. Efésios 1, 22, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para seu cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Você é o quê? Enche a boca, diz, eu sou igreja. Olha, preste atenção, tudo que Jesus tomou,
o domínio que ele tem sobre tudo isso, ele colocou embaixo dos seus pés e deu a quem? A igreja. Por isso que eu tremo quando eu hoje vejo postagens falando da igreja, criticando a igreja, eu não vou para a igreja, eu não sei o que lá da igreja. Queridos, preste atenção, ou você é igreja, ou você não é igreja. Pode ser que você não goste de uma instituição, pode ser que você não concorde com uma denominação, pode ser que em alguns lugares as pessoas se reúnem e pregam coisas antibíblicas. Seja contra porque a Bíblia é contra. Mas nunca se levante, nunca vá nessa onda de gente que está se desigrejando, porque quem se desigreja também se separa do Senhor, da igreja. Nós temos que entender isso, ele está fazendo isso através da igreja. E quando eu falo através da igreja, glória a Deus, não estou falando que é através daquela parede. Porque vocês que estão aqui comigo me alegram, eu gosto de ver vocês. Mas a palavra não está limitada a nós. Eu estou ali agora falando pela internet, e Deus sabe quantos milhares de pessoas vão escutar essa palavra, e Deus está falando com você, para que você seja igreja, se você é igreja, para que você atue como igreja. Amém, queridos? Aí você pode falar, pastor, então como é que eu posso fazer isso de maneira prática? Ele nos ensina, é tão bom Jesus, não? Diga assim, Jesus é bom demais, diga. Porque ele nos ensina tudo, tem coisa que ele podia dizer, eu não vou ensinar não, para você descobrir, mas ele fala com detalhes. Olha o que diz Mateus 11:12. O reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Ele está dizendo o seguinte, um dia você vai estar lá, amém? Mas agora você já pode anteviver, você pode trazer para você. Como é que eu faço isso? Por esforço. E os que se esforçam tomam posse. Eu gosto de uma versão em espanhol que diz assim: el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrar-se a él. Queridos, isso é uma versão que eu gosto demais. Aqui está dizendo o seguinte: o reino dos céus está avançando. Está avançando. O reino de Deus avança. Diga assim, o reino de Deus avança. E já vem avançando ao longo dos séculos, contra ventos, mares, marés, contra toda espécie de probabilidade, de possibilidade, contra coisas grandes, contra coisas pequenas, ele vem avançando. O reino de Deus avança e isso é inevitável. O reino de Deus avança e um dia Jesus colocará seu trono em Jerusalém. Isso está acontecendo já agora e um dia acontecerá de forma definitiva. Diga assim, o reino de Deus avança. Não tem como parar. Diga isso, não tem como parar. Eu sei que nós temos aqui, queridos, uma onda crescente de impunidade, de corrupção, de safadeza, de ruindade, de maldade. É filho contra pai, pai contra filho, nação contra nação, sim ou não? Mas do outro lado, queridos, não é só essa onda que vem, não. Do outro lado, queridos, tem uma onda que desde o Éden vem fazendo maravilhas, se levantando e levando a bandeira chamada Jeová Nissi, a bandeira de Deus, porque é o seu reino que avança. E essa onda, queridos, vai virar um tsunami. A Bíblia diz que a glória do Senhor cobrirá toda a terra, do mesmo jeito que as águas encobrem o mar. O que nós estamos falando aqui, amém, Senhor, te aplaudimos tua glória. O que nós estamos falando aqui, queridos, preste muita atenção, não é se o reino de Deus avança, se o reino de Deus não avança. Eu não estou aqui para dizer, puxa vida, eu estou aqui pedindo a você, ajude para o reino de Deus avançar, porque se você não ajudar, o reino não avança. Não, esqueça, não estou falando isso não. Estou falando que ele vai avançar e that's it. O que eu estou perguntando é, você vai nessa? Ou você vai ficar fora? É bem simples. Não, eu estou chateado, uma pessoa falou um negócio comigo, querido, não gostei da roupa do pastor, o pastor emagreceu, ficou com as camisas meio diferentes, querido, hello, eu não estou perguntando isso não, eu estou perguntando se você está nessa, se você vai entrar ou se você vai ficar fora. Porque agora com a pandemia tem muita gente que está esfriando, tem muita gente que está não sei o que lá, e eu lá quero saber disso. É com pandemia, é sem pandemia, o reino de Deus avança.
E o que nós estamos discutindo aqui não é se vai avançar, se não vai avançar. O que nós estamos conversando aqui é, nós vamos entrar nessa ou não? Eu posso dizer amém? Amém. Você diz, como é que eu faço? É por esforço, é harpaço, é por esforço, sim. Aqueles que se aferram, aqueles que agarram, aqueles que se esforçam. O reino está dado, está desprendido, mas você tem uma luta, você tem uma batalha. Contra quem eu tenho que me esforçar, pastor? Será que é contra meu chefe? Não. É contra meu irmão? Não. É o motorista lá que me passou na frente. Eu vou lutar contra esse cara está contra o reino de Deus. Você acha que é isso, queridos? Vou te dar 3 fundamentos, 3 inimigos que abrem o espaço. Você está aqui comigo, juntinho? Amém? Os 3 são o mundo, a carne e o diabo. Digo o mundo, a carne e o diabo. Efésios 2, 2a diz, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo. Esse é um inimigo. 1 João 5,19b nos alerta, o mundo inteiro jaz no maligno. Então eu tenho que lutar contra essa onda. Quando eu falo mundo aqui, eu não estou falando que você, por favor, não saia daqui e vá ficar brigando com a palmeira. Não. A palmeira pertence ao cosmos. Nós estamos falando de outra palavra para mundo. Nós estamos falando de aion. É o sistema. Que diz a você o seguinte, sua mulher olhou para você de cara feia, pede divórcio. Teu marido não está ganhando tanto dinheiro como ganhava no começo, já não vale a pena. Papai não faz isso, não faz aquilo, então sai de casa. Isso é aion. Você entende? Você tem que se esforçar para vencer esse adversário. Ele já é vencido. Jesus diz, no mundo vocês vão ter aflições, mas tende bom ânimo porque eu venci, o mundo está vencido. Então, quando eu me esforço, não me esforço para vencer o mundo, eu me esforço para receber a vitória que Jesus já teve e está me dando. Diga assim, eu quero. Segunda coisa que eu preciso lutar contra, o diabo. Efésios 2, 2b diz, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Quem é esse ser, querido? Que às vezes a gente fala tanto e às vezes tem medo de falar. Você sabe que às vezes eu estou pregando aqui, prego, tem pessoas que depois falam comigo, alguns no privado, outros colocam lá, mas alguns no privado, às vezes, falam assim, ai, pastor, eu gosto tanto da sua mensagem, mas olhe, não fale muito nele não, atrai coisa ruim, não fale nele, né? Fale de Jesus, da luz, né? É porque está com medo dele, não é não? Você não acha, não? É para falar muito dele, para falar o quê? Não é para falar nem muito nem pouco, é para falar a verdade, querido. Ele existe, ele está aí, ele está ativo no planeta Terra, a missão dele não é fácil, é matar, roubar e destruir, e a Bíblia chama ele de adversário. Ele é teu adversário, ele não é amigo. Não pense que se você não falar nele, não pense se você não se levantar contra ele, que ele vai levantar a bandeira branca e dizer, beleza, como você não me importuna tanto, eu vou te deixar meio que de lado, eu vou bater mais no pastor Júnior, porque ele fica falando contra mim. Não, não pensa isso não, queridos, ele é teu adversário. Você está me entendendo, sim ou não? Ele é enganador, ele é ladrão. Lá no Éden ele era uma serpente, no Apocalipse ele já virou um dragão. Tem um pastor da Bahia, que é amigo meu, que ele é muito engraçado, muitos anos atrás, ele dizia, muito tempo eu fiquei pensando, como é que o diabo lá no Éden era uma serpente, e quando chegou no Apocalipse já virou um dragão, como é que cresceu tanto? Aí eu disse, eu não sei, isso assim, eu acho que é a fofoca dos crentes que vai alimentando ele. Coisa de pastor, amigo meu baiano, né? Ele é também chamado de Lúcifer, porque era anjo de luz, mas esse anjo caiu por ter se rebelado contra o seu Criador. A partir da queda do homem, toda a criação passou a viver sob o principado deste ser. O homem conheceu as doenças, muitos nascem doentes. A partir de hoje, eu queria que pelo menos você aprendesse isso nessa mensagem. Quando as pessoas falarem assim, Deus é bom, você fala, Deus é bom. E por que as pessoas nascem doentes? Aí você fica, não sei, aí quem Deus sabe. Fica assim, não, meu filho.
Diga, isso não tem nada a ver com Deus. Diga assim, isto não tem nada a ver com Deus. Diga assim, isso tem tudo a ver sem Deus. É quando o homem disse, fora, eu não quero você me governando. Eu não quero o reino dos céus. Eu não quero o governo dos céus. Aqui quem manda sou eu. Imediatamente este ser adversário, que Jesus diz que ele é o príncipe deste mundo, se aproximou e tomou conta. Então, a partir daí, queridos, junto com ele vem doença, enfermidade, pandemia, epidemia, pandemônio, o que você puder imaginar. Faz parte dele, é o caráter dele, é do jeito dele. Ele é assim. É reino contra reino, nação contra nação, filho contra pai, pai contra filho. Vivemos num mundo que jaz no maligno. O último inimigo é a carne. Você tem o mundo, você tem o diabo, mas tem a carne. E a carne é o quê, pastor? Sou eu, a minha vontade. Efésios 2,3 diz, entre os quais também nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Amados, com esses 3 inimigos para a gente enfrentar, para a gente ganhar, o que eu quero que você entenda de maneira clara. Como é que eu enfrento isso, pastor? Eu não enfrento dizendo, venha para a briga. Não é assim. É o contrário. Como é que eu venço as trevas? É quando eu acendo a luz. Se esse lugar aqui tivesse todo escuro, eu não venceria essas trevas se eu ficasse aqui dizendo, sai trevas, eu te repreendo trevas. As trevas vão sair na medida que nós acendermos as luzes, amém? Então eu quero que você entenda que o meu processo, o seu processo é atrair o reino de Deus. É quando o reino de Deus entra, as trevas têm que sair. Diga assim, quando o reino de Deus entra, o das trevas tem que sair. Tem que sair. Romanos 8,32 diz, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Tudo que nós precisamos está disponível aonde? Tudo que nós precisamos está disponível aonde? Diga assim, no reino de Deus. Jesus disse, eu vim buscar de volta isso, eu quero estabelecer o reino, porque na hora que o reino for estabelecido, queridos, o resto muda. Eu quero dar um exemplo bíblico para a gente partir para terminar a mensagem. A partir de agora é bem rapidinho, você está pronto? Está ligado? Diga, estou ligado, diga. Havia uma mulher que estava doente há muitos anos, ela tinha uma hemorragia, vaginal, era uma mulher que estava no seu período por anos, direto. Entenda que você que é mulher, todo mês, passar alguns dias tendo o seu período, lhe causa incômodo. Mas você está no século 21. Você vai a uma farmácia, você compra algum tipo de absorvente, isso te ajuda. Eu estou falando de 2000 anos atrás, não tinha nada disso. E naquele tempo, uma mulher, quando estava no seu período, ela era considerada imunda. Aqui tem uma mulher que faz 12 anos que tem seu período. Desculpa a expressão, mas eu preciso falar isso. Era uma menstruação eterna. Ela era considerada imunda pela sociedade. Você me entende aqui ou não? Ela ouve falar que Jesus vai passar. Ela só escuta, Jesus vai passar. Mas ele já tem o que fazer, ele já tem a agenda cheia. Eu estou falando que o reino de Deus, o reino dos céus, você se apodera como? Diga, gente. Você precisa sair daqui sabendo disso. É como que se apodera? Marcos 5, 25. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta. Ela estava considerada impura. Ela podia tocar em alguém? Ela vai no meio ela está arriscando a sua própria vida. Versículo 28. Porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue,
e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? Olha, imagine, tinha uma multidão tocando em Jesus. Sim ou não? Ele pergunta: quem tocou nas minhas vestes? Eu quero que você entenda isso, queridos, porque é assim, Jesus está aqui hoje. Você está escutando Ele, nas músicas, na palavra, no irmão, no ar, na sua casa. Muita gente esteve com Jesus, muita gente esteve lá na multidão, mas uma mulher tocou. Uma mulher tocou nas suas vestes. Foi ela que decidiu tocar. Foi ela que disse: eu vou tocar. Eu não saio desse culto igual. Pode acontecer o que acontecer, mas eu não saio por aquela porta hoje igual como eu entrei. Eu não vou desligar esse canal aqui, Vida com Vida News, hoje, do jeito que eu comecei a assistir esse culto. Preste atenção a isso, queridos. E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada desse teu mal. Oh, glória. Você pode dar um glória a Deus aí? Quero falar de uma maneira prática, mas quero antes explicar o que é que essa mulher teve que vencer. Eu disse que você tem que vencer quantos inimigos? Quais eram os 3? Essa mulher venceu o mundo, hein? Ela venceu o mundo. Por que ela venceu o mundo, pastor? Tinha uma multidão impedindo ela de chegar a Jesus. Essa mulher, ela luta contra a sua carne. Você fala: por que ela luta contra a carne? Ela tinha um appointment com Jesus? Ela tinha hora marcada? Não. Ela não tinha hora marcada, não. Ela estava com 12 anos de luta. Quando a gente está com 12 anos de uma coisa, a gente fica cansado. Você não sabia? Tem gente que diz: pastor, eu estou cansado de lutar pelo meu casamento. Já faz 5 anos que eu luto. 7 anos que eu luto. 12 anos. 12 anos. Não era a vez dela, era a vez de outra pessoa. Ela podia ser envergonhada publicamente, sim ou não? Mas ela vence a sua própria carne. Seus enigmas, suas perguntas, suas dúvidas almáticas. Ela vence isso. Ela diz: não importa, eu vou. E, por último, ela vence o próprio diabo. Sabe, queridos, naquele tempo, quando se falava a palavra médico, era uma coisa muito parecida com curandeiro. Alguém que faz umas ervas, umas mandingas, umas coisas lá, e passa no povo, e diz: tome isso, coma aquilo, fique debaixo da porta, vá não sei para onde, não deu certo, então vamos fazer o seguinte, no próximo lua tu faz não sei o que lá. Era desse jeito, era um negócio meio pré-histórico. Você entendeu o que eu estou dizendo, sim ou não? Cada pessoa dessa que ela visitou, não sendo pessoas sujeitas a Deus, mas que estavam buscando em seres espirituais alguma ajuda, sem ela perceber, ela estava dando direito legal daquele que vem para matar, roubar e destruir, de tocá-la. Você está me entendendo, sim ou não? Quando ela diz: eu vou tocar em Jesus, ela está lutando contra toda essa legião que durante 12 anos ela buscou, procurando ser curada. Ela vence o diabo. Ela recebe o reino, a cura, por esforço. Ela escuta da voz de Jesus: filha, a tua fé te salvou, vá em paz e ser curada desse teu mal. Queridos, por que eu estou falando tudo isso para vocês? Eu tenho certeza que todos que estão aqui amam a palavra de Deus. Sim ou não? Pode dizer um sim mais alto? Sim. O problema não é gostar da palavra. O problema é se apropriar da palavra. Não é achar bonito: eu acho tão bonito quando lê o salmo tal, lindo, dá até vontade de chorar. Não é isso não, meu querido. É você começar a criar dentro de você um processo de você ser um valente em Cristo. A palavra em grego para isso é biastes. Diga: eu quero ser biastes. É alguém que começa a pertencer a um grupo, a uma estirpe. Esse grupo, essa estirpe, é aquele grupo que mesmo tropeçando levanta. Pode tropeçar? Pode tropeçar. Mas levanta, não fica parado não. Se apega ao propósito de Deus. Avança.
E os resultados? Eu sei lá, os resultados virão, queridos. Vai vir depois, mais cedo ou mais tarde. Meu problema não é estar atrás de resultado, não. O meu problema é fazer a minha parte. E eu estou nisso. Salmo 37, 24 diz assim: ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Diga assim: eu sou biastês. Diga, eu posso até tropeçar, mas eu levanto, eu sigo, eu prossigo, em nome de Jesus. Sabe, queridos, muita gente boa chega para Deus com um projeto. Senhor, está aqui o projeto, eu quero que o Senhor unja. Eu descobri, depois de anos, que Deus não unge projetos, Deus unge corações, Deus unge vidas quebrantadas. Davi não tinha projeto nenhum para Israel. Davi era um pastor de ovelha. Se você chegasse para Davi e dissesse: Davi, você vai agora entrar numa campanha eleitoral e você está sendo um candidato fortíssimo, aí, cotadíssimo para ser rei, qual é o teu projeto de governo? Ele dizia: louvar o Senhor. Meu projeto de governo, sim. O Senhor é meu pastor e nada, nada, nada me faltará. Não, meu querido, eu queria saber o seguinte: o que é que você pretende fazer com os filisteus? O que é que você vai fazer? Jerusalém vai ficar sendo a capital? Não sei quem disse assim: deitar-me faz em verdes pastos e guia-me para junto das águas tranquilas. O que é que Davi estava fazendo? Ele estava tendo um coração que agradava a Deus. Aí Deus chama Davi e diz: Davi, vem cá, eu quero ungir o teu coração. Projeto eu arranjo um para você, projeto eu faço. Você diz: mas pastor, eu tenho alguns projetos, eu tenho uma empresa que eu inventei, eu tenho não sei o quê. Quebranta teu coração, faz do teu coração um biastês, aquele que luta pelo reino de Deus. Pede para Deus ungir teu coração. Quando Ele unge teu coração, como consequência, Ele unge as tuas mãos, te prepara para a batalha, e tudo aquilo que você coloca a sua mão, prospera, porque vira para o reino. Não é mais teu projeto, não é mais teu sonho, é projeto de Deus, é sonho de Deus. Você começa a viver o que Ele quer que você viva. Você está aqui ainda? Dá uma cutucadinha com amor para não ter muito distância. É porque no distanciamento social é só entre uma filha e outra. Então, quem está assim em família pode dar uma cutucada. Ele pergunta assim: você está aqui ainda, queridos? Olha para mim. No reino espiritual não tem neutralidade. Não tem, não vou dar minha opinião. Não tem aquela frase: prefiro não comentar. Não tem. É Mateus 12:30, quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Quero despedir vocês, quero orar por vocês, mas eu quero dizer algumas coisas práticas para você guardar no seu coração. Você está aqui comigo? Como é que eu faço de uma forma prática para ser esse valente? Número 1, eu tenho que deixar de olhar para mim. Eu tenho que deixar de depender da minha própria força. Salmo 84, 5 diz: bem-aventurado o homem cuja força está em ti. Salmo 18, 32 diz: Deus é o que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho. Segunda coisa, valente: não se preserve. Não tenha medo, não fique em cima do muro. Lucas 9, 62 diz: ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás é apto para o reino de Deus. Eu coloquei a mão no arado, eu não olho mais para trás. Deus ama você, Deus me ama, mas eu vou cansar Deus, eu vou cansar o Senhor, eu vou colocar aborrecimento no seu coração, tristeza no seu ser, se eu sou aquele que hoje quero muito e amanhã não quero. Hoje eu tenho 1000 projetos, amanhã não tenho nenhum. Hoje eu estou aqui tocando fogo aqui na igreja, bora! E amanhã eu estou chorando lá, e a minha mulher tendo que me levantar e pegar os cacos com a pá e ver o que é que faz. Que é isso, querido? Você é um valente do Senhor, você é um homem de uma palavra só. Quando você diz sim, é sim, quando você diz não, é não. Acabou o tempo antigo, passou. Você é um homem, uma mulher de Deus, que vive num mundo caído, cheio de problemas, cheio de dificuldade. Não estou aqui para dizer que não existe, existe. Mas você tem um Deus que está acima disso tudo, um Deus que te unge, um Deus que te cobre, um Deus que adestra tuas mãos para a batalha e para vencer. E isso me faz, terceiro ponto, avançar com decisão.
crê em Deus. Hebreus 10, 38, mas o justo da fé viverá. E se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. O que é que significa isso, pastor? Não se decepcione em situações transitórias de derrota. Você diz, espera aí, o senhor falou tanto em vitória, vai ter alguma derrota? Claro, vão ter algumas derrotas que são situações transitórias. São aparentes derrotas. Acontece de uma pessoa vir e tentar alguma coisa contra você, contra mim, porque ela está sendo, coitada, utilizada por Belial. Mas você está escondido no esconderijo do Altíssimo. Você está descansando na sombra do Todo-Poderoso, queridos. Pode ser que alguma porta se feche, pode ser que você diga, eu tive uma derrota, mas é transitória, você não vai se desesperar com isso. Você está sobre a pedra, e a Bíblia diz que quem está sobre a pedra não foge. Amém, queridos? Quarto ponto, considerar a vontade de Deus mais importante do que qualquer outra coisa. 1 Coríntios 9, 27. Mas esmurro o meu corpo, o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. A palavra de Deus é a coisa mais importante. Ah, pastor, porque era uma coisa tão bonita, não importa. Ah, mas aquilo me atraiu tanto, não importa. Você é valente, você é biastês, você é alguém que diz assim, Deus falou, falou. Para mim é suficiente. É a coisa mais importante. Não importa se eu tenho vontade, não importa se eu estou atraído, não importa se eu estou emocionalmente abalado, não importa. Último ponto, esforçar-se pela unidade do corpo. Efésios 4:3 diz, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Ora, se ele deu tudo isso à igreja, eu tenho que lutar pela igreja. Sim ou não? Então, toda vez que vier uma seta contra a igreja, eu, por esforço, vou lá e digo, eu vou quebrar essa seta. Nunca entenda que o que eu estou falando aqui hoje de esforço, luta, batalha, tem a ver com que você ser uma pessoa litigiosa, uma pessoa que fica brigando com os outros. A maior forma de você ser valente, eu acabei de dizer, é quando eu vou para a cruz. É quando eu crucifico o meu eu. É quando eu crucifico a minha vontade, para que o reino de Deus se estabeleça. Concluindo tudo isso, quando Jesus disse, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, tem uma promessa. Qual é a promessa? Todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Você está com medo? 2 Timóteo 1,7 diz, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Fique de pé para eu orar por você. Repete comigo. Diga, Deus não me deu espírito de covardia. Diga, Deus não me deu espírito de covardia. Diga, eu sou biastês, sou valente. Eu recebi poder, amor, moderação. Pai amado, vem sobre teu povo. Em nome de Jesus, quebramos toda corrente satânica em nome de Jesus, declaramos vitória sobre as famílias, sobre as casas, cada um que está aqui, os que me escutam agora, na sua família, nos seus negócios, eu quero despejar agora sobre você unção de prosperidade real. Eu quero dizer que você vai ter um desejo enorme no seu coração a partir de hoje, de estabelecer o governo de Deus na tua vida, na tua casa, nos teus negócios, onde você estiver. Não é mais tua vontade, não é mais o que você pensa, não tem nada a ver com suas emoções, tem a ver com estabelecer o governo de Deus, a sua justiça, o seu modelo e, consequentemente, todas as suas necessidades serão supridas em Cristo. Eu te abençoo poderosamente, em nome de Jesus. E o povo de Deus diz? Amém. Glória a Deus. Dá uma salva de palmas forte ao Senhor. Aleluia.